Olá, galera, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos relembrar alguns assuntos que a gente estava vendo antes do recesso, não é? E o que a gente estava vendo antes do recesso? Verbo transitivo e verbo intransitivo. A gente lembra aí que o verbo transitivo ele precisa de um complemento. O verbo intransitivo não. O verbo intransitivo, ele por si só, ele já completa todo o sentido da frase. Ele não necessita de um complemento. Por exemplo, quando eu digo a criança nasceu, eu posso dizer a criança nasceu com saúde, a criança nasceu durante a madrugada. Esse complemento que existe durante a madrugada, com saúde, ele não é necessário para que eu compreenda que a criança nasceu. Bom, já os verbos transitivos não, eles precisam de um complemento. E nós vimos aí antes do recesso, que o complemento eu chamo de objeto. Pois bem, pois é o objeto que nós vamos relembrar agora, para que nas próximas aulas a gente já não tenha mais esse probleminha. Sei que o pessoal aí descansou nesse recesso e a mente descansou tanto que alguns, não todos, mas alguns já devem estar se perguntando, professor, eu nem lembro o que é mesmo. Vamos lá? O objeto indireto e o direto e o indireto, eles são termos integrantes da oração, que completam o sentido dos verbos transitivos. Como eu falei, eles são o complemento dos verbos transitivos. Os verbos transitivos, eles necessitam desse complemento. Por quê? Porque senão você não vai compreender toda a oração, o sentido da oração. E o que é o objeto direto? É aquele que vem sempre associado a um verbo transitivo. Isso já não é novidade para a gente. Ele vem precisando aí estar junto ao verbo transitivo. O objeto ele não funciona sozinho, né? Liga-se, aí no caso, desculpa, não é viga-se, é liga-se, é um L. Liga-se ao verbo sem preposição. Ele não precisa de preposição, certo? Exigida por este. Ou seja, vai ser um complemento, mas ele não vai ter a preposição. E o que é a preposição? A gente vai lembrar lá do de, do para, do com, do em, certo? Que são aquelas preposiçõezinhas. É como se fosse uma topadazinha para chegar até a resposta. Aí indica o paciente, o alvo ou o elemento sobre o qual recai a ação verbal, certo? Então, ele vai estar aí recaindo sobre o sujeito. Então, se eu digo assim, eu amo, não é? Eu amo o quê? Eu amo lasanha, né? Que eu sempre falo nas minhas aulas, eu amo lasanha. Vai recair ao sujeito, certo? Que está praticando a ação, quem está amando, tá? E exemplo aí, Maria vendia doces. Maria é o sujeito. Vendia é o verbo transitivo direto. Por que é transitivo direto? Porque ele vai pedir um complemento. Maria vendia o quê? Doces, objeto direto, certo? As crianças esperavam os pais. As crianças aí é o sujeito. Esperavam quem? A gente trabalhou essa dica de que quando eu pergunto o que ou quem, eu tenho como resposta um objeto direto. As crianças esperavam quem? Os pais. Os pais aí. Esse os aí, ele não é uma preposição. Esse os é artigo, tá? OAS, OSAS, vamos lembrar dos artigos. Objeto direto. E aí a gente vai ter agora o quê? O objeto indireto, certo? O objeto indireto, ele vem associado ao verbo transitivo também. E ele liga-se ao verbo através de preposição que é exigida. Aí eu preciso de uma preposição. Inclusive, em muitos casos, a preposição ela já está na pergunta. A gente estudou isso, né? E ele indica o paciente o destinatário da ação verbal. Um exemplo aí, Davi gosta. Se eu chego numa sala de aula, eu até conversei isso com vocês, eu digo, olha, eu preciso, não foi? Professora, você precisa de quê? Pô, bem, no exemplo aí, Davi gosta. Davi gosta de quê ou de quem? Porque quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Por eu ter perguntado de quê ou de quem, lembra? Eu já usei a preposição até na pergunta. Davi gosta de quê? De música. Então, eu usei uma preposição na resposta, que no caso, o de, certo? Então, eu tenho um objeto indireto.
A professora não confia em seus alunos. A professora não confia em quem? Esse em vai aparecer lá na resposta, em seus alunos. Esse em é uma preposição. Por isso, é um objeto indireto. Os complementos, só relembrando, os complementos do verbo transitivo, o objeto direto e o objeto indireto, tá? Se liguem nessa aula, se liguem nessa dica, façam uma revisão que na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais, tá? Abraço, galera. Pode encerrar.